bom dia, boa tarde, boa noite. Na internet não tem horário. Essa provavelmente é a entrevista mais importante desse podcast, que se chama Sem Ensaio, um oferecimento de Cucamonga e Terra. Peraí. Palhaçada é essa, cara? O cara tá fazendo uma auto-entrevista aqui. Hoje a gente tá com o Dead Fish. O Rodrigo tomou a frente aqui. Se liga, Rodrigo. Tô aqui com o meu amigo Luiz Pimentel. Tudo certo, Luiz? Tudo bem. Tô aqui com o Rodrigo, mas não só com o Rodrigo, com o Dead Fish inteiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nossos amigos. camaradas Ricardo Mastria, Igor Surmac, por favor. Bom dia. Buenos dias, sim. Boa. Sim. Pô, Eu assumo que foi uma ideia, de certo modo, cretina minha de colocar o Rodrigo, né? Ainda bem que você que tá falando isso pros caras, os caras podem achar que sou eu. Não, foi porque a gente tem a pauta, que é o disco novo do Dead Fish, tudo que tá acontecendo, e tinha o Rodrigo, como colocá-lo dos dois lados do balcão, sendo que ele tá na banda, é quase um membro original da banda, tá há 32 anos. E a gente tinha que fazer essa entrevista. Pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas sempre vai dar certo, né? Então, começa, Rodrigo. Eu queria te ver como entrevistador sério que eu vou dar uma entrevista no meu próprio podcast? Da própria banda. você tem alguma dúvida pra tirar com você mesmo? Isso Acho eu que faço, eu tem, posso deve fazer ter uma algumas, deve ter auto-pergunta. Cara, a ideia foi muito boa, eu acho genial, porque o álbum é um álbum bom, o Labirinto da Memória, mas eu quero ouvir muito aqui do Consulado Nipônico, ao meu lado, e sobre todo o processo do álbum. Eu sei que eu já dei muita entrevista falando sobre memória, falando sobre ter um disco que não seja parecido com Ponto Cego, que era uma pintura de momento e tudo mais, mas eu quero ouvir dos dois rapazes as impressões e os desejos e até um pouco das frustrações deles. Posso começar fazendo uma pergunta pra vocês? Aí eu vou falar pros três, fiquem à vontade quem quer responder, mas eu acho que quando a gente tava conversando sobre essa entrevista aqui antes, eu trouxe uma pergunta e eu fiquei na dúvida se eu vou apanhar de vocês ou se vocês vão aceitar numa boa. Mas eu sou, como eu falei antes da gente começar, eu sou muito fã de Dead Fish há muito tempo. Já fui em vários shows, enfim. E aí eu escutei o álbum novo, Labirinto da Memória, e eu até comentei com o Rodrigo. Diferente do Ponto Cego, quando eu botei o play no Ponto Cego, e ali eu falei, cara, isso é uma obra-prima do começo ao fim, assim, do começo ao fim. E o Labirinto da Memória eu escutei e eu falei, caralho, é um álbum bom. Mas eu tava com o Ponto Cego na cabeça e eu falei, é difícil eu aceitar, foi difícil eu escutar o primeiro e falar, cara, não era isso que eu tava esperando. E aí o segundo, terceiro, quarto play que eu pus no álbum, eu falei, cara, esse álbum é muito bom. Mas eu queria ver com vocês se a aceitação da galera tá sendo mais ou menos essa, e se foi pensado pra ser assim, cara. Primeiramente, ele é faixa preta de jiu-jitsu, tá? Então, ó... Não, Isso que eu já peço desculpa. Eu ouvi de algumas pessoas isso daí. O Mozini me falou isso, o Wagner Laud, que é o que fez a capa, né, fez a arte toda, ele falou isso também, que de primeira ele bateu diferente, né? E acho que exatamente por isso, né? Do mesmo jeito que você falou, tava esperando alguma coisa mais parecida com o Ponto Cego, uma continuação, e ele é diferente, né? Sim, as letras são muito diferentes, elas têm um aspecto totalmente diferente, e a parte musical também acredito que tem alguma coisa a ver, só que é mais melódico também, né? Sim, tem bem mais melodia. Muito mais, né? Foi uma encomenda, né, lá atrás, lembra? Foi. O Rodrigo falou, sim, antes da gente começar a fazer, isso daí foi bem na pandemia ali que a gente começou a fazer, em 2020, acho, né? 21, começo de 2021. Ele já era 21, Porque o Ponto Cego é de 19? Saiu em 19, Eu lembro, e acho que só pra complementar o Ponto Cego, né? Porque ali foi eu já falei isso pro Rodrigo, eu acho que é um álbum muito necessário pro momento que a gente tava vivendo no país. Foi, assim, eu acho que daqui 20 anos, assim, a gente vai falar sobre o que marcou aquela bagunça que a gente teve aqui. Eu acho que o álbum vai falar muito. E o Labirinto da Memória, acho que eu não tava esperando uma coisa... O Ponto Cego parte 2. Mas eu tava esperando uma... Eu não consigo explicar, mas acho que seria uma sequência
musical, assim, não das letras, eu acho que a gente tá vivendo um outro momento, mas assim, musicalmente falando, e assim, a guitarra é gritante a diferença de um álbum para outro. Acho que esse é um álbum que eu escuto e falo, porra, é um Dead Fish muito mais guitarrístico do que o Ponto Cego. Eu, sim, vendo esse teu ponto de vista, não foi algo assim que eu falei, quero fazer um álbum guitarrístico. Na verdade, eu nem sei se eu acho ele um álbum guitarrístico. A diferença dele, assim, pra mim é nítida, é o volume da guitarra na gravação. Tá mais alta, porque no Ponto Cego eu achei que a mix foi a mix do Bill Stevenson, do Descendants. E assim, pô, quem sou eu pra ficar falando da mix do Bill Stevenson também, né? Então, eu deixei mais, pô, faz aí, né? Falei com o Rafa Ramos, produtor também. Meu, deixa na mão do Bill aí, beleza, né? Aí agora no Labirinto da Memória eu participei um pouco mais da mixagem ali, tipo... Coproduziu praticamente, né? Sim, eu produzi com o Rafa Ramos. A gente fez uma pré junto, inclusive. A gente fez uma pré toda do disco antes, tal, ali ficou, né, muito tempo compondo, produzindo. E aquilo, o Rodrigo ele falou que ele queria um disco mais melódico. E quando a gente fez o Ponto Cego, a gente tava com mais sangue nos olhos, assim mesmo. Então eu acho que ele, musicalmente, o Ponto Cego ele é mais nervoso, assim, né? Mais agressivo de uma certa forma. E o Labirinto da Memória, ele tem uma agressividade em alguns momentos, mas ele tem partes muito mais melódicas, não só na voz, mas como na melodia, na harmonia da própria música. Porque o Rodrigo falou, quero um disco melódico. Então, beleza, vamos colocar umas harmonias ali. Sabe, tentar puxar alguma coisa um pouco mais melancólica, assim, não nostálgica. Eu já até cheguei a falar nostálgico, mas uma coisa mais melancólica, tipo na música Criança versus Criança, assim, ela tem bem melancólico, assim, bem melódico, sabe? Então, acho que foi um pouco essa linha, assim, de... O que você achou mais guitarrístico, assim, você acha? Então, a gente falou, no dia do lançamento, que foi lá, como é que chamava lá? Algohits. Foi na Algohits. Eu até falei com o Rick que ele me remeteu, não sonoramente, mas pelo volume de guitarra ao 0 e 1. E eu falei assim, tem a coisa do Rafael ter participado, você falou que não exatamente, que você teve um processo com outro cara de gravação de guitarra, que eu falei, tá incrível a guitarra nesse disco. Foi o Jorge Guerreiro, que ele captou, né? Ele fez a captação, ele ficou de engenheiro de som. E ele é um cara, assim, lendário, né? Cara muito bom nisso daí. E aí, quando a gente foi captar a guitarra, eu levei lá, é a minha guitarra que eu uso no show, o amp que eu uso no show e uma caixa, sem pedal, sem nada, ligado direto. E eu falei, é esse o som. Agora, vamos tentar captar o som que tem que sair na caixa é o som que eu tô ouvindo aqui, nessa posição tocando, meio alto, eu não tava de ouvido pra caixa, né? Aí ele colocou um microfone aqui, colocou um outro lá, colocou um outro aqui, toca. Aí foi lá e mexeu, achou a posição do microfone ali e achou o som que a gente queria. Acho que o álbum guitarrístico que eu quero dizer me lembra muito, me remete o 0 e 1, porque tem mais riff do que mais power chord, assim, sabe? Do que... Sim. O hardcore cruzão, assim, eu achei eu achei ele mais trabalhado. Eu odeio falar que é trabalhado, cara, não é isso que eu quero dizer, mas eu achei... Um pouco mais de detalhe, talvez, né? E a guitarra gritando mais alto, assim. Sim. Então acho que acho que essa é a minha expressão de guitarrístico, assim, porque ele me chama mais atenção. Eu acho que em algum momento, compondo esse disco, eu consegui trazer um pouco mais de protagonismo pra guitarra, só que sem atravessar. Sabe? Então, tipo, no refrão, por exemplo, de 49, quando a gente fez, o refrão de 49, a guitarra é super melódica, né? E a gente falou, o que a gente vai fazer com a voz, então? Vamos botar uma voz, tipo, atravessando passando reto, assim, né? Então, a gente fez... Quase que o oposto, normalmente. Então, em alguns momentos, a guitarra puxa um pouco mais de notas, né? Mais trabalhada. E a voz... Não, tá certo também. E a voz, ela meio que passa assim, passa reto, né? Eu tenho uma curiosidade que vai além da música, porque vocês são
de certo modo, mais recentes, obviamente mais recentes que o Rodrigo no Dead Fish. O Dead Fish, ele é mais que uma banda musical, ele é uma instituição de manifestação política, assim, é exigido do público isso. Quando você entra na banda, você não entra só como, eu entendo, só como músico, você entra como parte de um conceito político até. Isso é colocado, até uma pergunta para o Rodrigo, como é que vocês trabalham isso? Porque você não está contratando uma pessoa para a banda, você está contratando uma pessoa para uma ideia. Cara, nunca me perpassou, porque sempre meus pares que estavam ali comigo, eu acho que a gente, diferenças grandes à parte, o Dead Fish sempre teve discussões muito fortes internamente. Acho que hoje a gente tem diferenças internas, politicamente falando, mas não são as diferenças de chegar num nível de polarização brutal, assim. Quando sai um integrante, o projeto ele desmorona nesse aspecto, né, das ideias, porque para encontrar outra pessoa para entrar na gangue, antigamente a gente falava gangue, assim, é complicado, mas eu acho que a partir do momento que sai o fio ali entre o Rick, a gente já estava muito alinhado, por exemplo, sacou? E eu acho que quando, por exemplo, também sai o Negão, sai o Aliande e entra o Tsurumaki, eu acho que o Aliande já também não comungava com tanto de coisas que eram de ideia da banda, e entra o Tsuru, que é um cara que tá na nossa escola, assim. Claro que dentro da van, nas discussões da banda, a gente tem diferenças, assim. E eu não sei se eles se sentiram pressionados, aí você tem que perguntar pra eles. Então, mas eu pergunto pra eles... Ou talvez tenha sido o contrário até. Vocês puderam fazer um disco como ponto cego por ter encontrado essa... Não só pelo momento, que foi um momento de polarização completa política, e aquilo é mais que um disco, é um manifesto daquele momento, mas hoje, ter podido fazer aquele disco foi porque existia... Totalmente, um alinhamento brutal, genial. Acho que ali não tinha... nenhuma coisa que os caras falassem, não concordo, enfim. Mas aí os meninos podem falar melhor. Antes deles responderem, eu queria até, assim, que vocês falassem pra galera que tá escutando a gente. Desde quando vocês são Dead Fish? Porque o Rodrigo falou, tá há 32 anos. Eu falei certo, né? Então, assim, se vocês tiverem... Só pra... Vai fazer 33 agora, em março. Eu entrei no Dead Fish faz uns 10 anos, eu fiz 10 anos ano passado, foi 2013. Eu entrei em 29 de setembro de 2013. Aquele fatídico show no Verdurado de Curitiba, parado 3 horas na Regis por causa de acidente. Chegamos lá sem comer, foi um belo começo, né? Ali você entendeu onde você estava se metendo, né? Provavelmente. Você se meteu numa grande encrenca. E você, Tsuru? Você entrou depois, né? Ele foi músico contratado um tempão. A gente tinha uma pressão, uma discussão grande dentro. Bicho, bota o Moderno pra ser da gangue. Mas a gente falava, não, calma, André, Pastura principalmente. Então, eu comecei a fazer uns subs em 2018 ali. O Aliande tava com um problema de hérnia, então ele não conseguia fazer todos os shows. Então, em 2018 eu fiz alguns 20, 30 shows, não lembro. Alguns. Era alguma coisa assim. E aí, 19 pra frente, eu já fiz todos. Só que, como ele falou, 19 eu ainda tava na experiência ali. E aí, 20 eu entro oficialmente ali na banda. Então, oficialmente, tô 4 anos na banda. Você participou do processo ali de... Do Labirinto, sim. Com o Labirinto 100%. 100%. Então, eu já tava na banda, a gente começou a fazer o disco na casa do Rick ali. Eu, o Rick e o Marcão, o Rick vinha com as ideias, a gente sentava ali, ficava tocando. Então, tô desde o início do processo do Labirinto da Memória, assim. Aí, esse lance de entrar na banda, pra mim, foi meio natural, porque, assim, eu sou mais novo que o Rodrigo. Então, o Dead Fish foi uma escola pra mim, assim. Eu já tive banda de hardcore, toquei muito Dead Fish com as minhas primeiras bandas. Então, eu acho que não tinha nem como... Eu já entendia todo o processo da banda, toda a ideia da banda, então não foi nada muito... Blink, Dead Fish, hardcore nacional. Exatamente. Lembro então, bem. primeiro disco, primeira música do primeiro disco da minha primeira banda. Então,
Não foi. Irmão. É, exato, com o irmão. Fui muitos shows do Coelho, do Level 9. Fui muitos Do shows, Level cara. 9 também, Cara, olha, vou te contar uma história. Eu gravei uma das minhas primeiras demos com uma banda que eu tive, porque a gente se falou no MSN, cara. Eu e você. Caramba, Há velho. uns, sei lá, muitos anos. Não sei como, 20 por que eu tinha você no MSN. E eu amava o Duelo de Egos, cara. Eu achava um álbum, assim, a produção dele, pra mim, era magistral, assim. E aí eu falei com você, eu falei, cara, onde você gravou essa porra? Que eu preciso ir conhecer. E aí você me passou o Nimbus. E eu fui no Nimbus, eu fui gravar lá, tava gravando... Vocês apareceram lá algumas vezes, a gente se cumprimentou. O Dossiê tava lá na mesma época, a gente tava gravando todo mundo, assim. Mas a gente não gravou no Nimbus, não. Não, você me passou porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Ah, tá. Eu coisas... dei algumas opções. Você deu umas opções, você falou, cara, vai no Nimbus que eu acho que você vai conseguir uma coisa legal, assim. E aí eu fui lá porque você me indicou, e depois que eu gravei, eu te chamei no MSN e falei, cara, escuta essa aqui. Pode crer. Como chamava a sua banda? Hades. Hades, tipo o deus grego? Só com que a gente com H e 2 S no final, porque já tinha outras bandas de metal chamadas Hades, e a gente falou, vamos dobrar o S, foda-se. E a gente, você que me passou, a gente foi no Nimbus, Cara, muita gente gravou no Nimbus, o Dossiê, o NX0, acho que gravou a gente começo, encontrou todo mundo lá, cara, a gente tava gravando lá, eles estavam, na época, era um motel, se não me falha a memória. Sim. Um puta som, assim, eu adorava, assim, eu tinha, sei lá, tinha 15 anos, 16 anos, assim. E a galera, assim, vocês eram mais velhos, assim, todos tinham seus 20 e poucos, assim, e eu com meus 15 anos, assim, no meio da galera, assim, eu ficava, caralho, velho, isso que eu quero fazer da minha vida, velho, eu quero muito fazer isso da minha vida. Foi muito louco, cara, assim, eu encontrei você, especialmente, várias vezes depois, mas eu... Desculpa a memória, minha memória é muito ruim, cara. Fica tranquilo, tá? cara, fica tranquilo. Mas encontrei muito vocês dois a gente eu toquei várias vezes também com o Coelho, cara. Legal, muito legal, louco, cara. Muito então, louco. E aí foi natural, a gente já conhecia todo o histórico, como funciona o Dead Fish, eu acho que pro Rick também não deve ter sido diferente. Pra mim também, o Dead Fish, assim, pra quem tá no hardcore nacional há vários anos, todo mundo conhece, né? E pra mim foi escola também. Eu conheci o Dead Fish na época do Afasia. Conheci no Afasia. Acho que a primeira música que eu ouvi foi Reprogresso, que é uma das minhas preferidas até hoje. A gente quase nunca toca porque muita gente não gosta, mas eu adoro ela. E aí eu gostava muito do Afasia, descobri o Sonho Médio também, e logo depois eles lançaram 01, né? Que assim, foi que faz absurdo. 20 anos esse ano. Foi um absurdo, e assim, acho que boa parte dessa galera, assim, o caráter político dessas pessoas foi muito moldado pelo Dead Fish. Então, quando eu fui fazer teste para entrar na banda... Eu acho que, velho, já tava bem alinhado. Nem conversamos sobre isso, né? A gente nem trocou ideia. Então, vocês conversam sobre isso? Não, pra mim também não. Não, dentro da van a gente discute tudo ali. A equipe discute um tanto de coisa. Tem uma discussão ali interna, mas na hora... A gente teve membros ali que definitivamente, se eu for olhar hoje, não estavam muito alinhados. Definitivamente não, assim. Mas... Até porque eu acho que o punk melódico, essa coisa hardcore melódica, é um fenômeno muito... fãs ou apertura, assim, uma coisa meio de consumo, né? E eu, como lá atrás, produzindo a minha estética, eu acho que eu tava... Alguém esses dias falou que a gente criou uma estética em português e tudo mais. Eu tenho uma dificuldade de entender muito isso, por estar muito dentro do processo. Mas o punk melódico sempre foi uma coisa meio de classe média. A classe média sempre teve aquele aquela sua coisa de sempre babar o ovo do patrão e ser mais conservadora. Mas eu acho que o Dead Fish nunca transpareceu isso, nem ao vivo, nem nos discos, nem nas declarações, nem nada. Então é muito simples, assim. Acho que uma vez teve uma discussão dentro da van, acho que pré-golpe, assim... E houve uma certa confusão e tal, acho que... Mas diferenças dentro do nosso espectro político temos, mas não é uma coisa que a gente vai ter que explicar que, olha, o fascismo é isso, ou o liberalismo é aquilo. Não. E acho que até vale falar sobre o motivador do disco para você como conceito, que foram... que vieram de livros que você leu, que veio de um... A discussão foi... Quando eles começaram em 2020 e 2021 a fazer música,
eu comecei a conversar com o Álvaro, que já é meu parceiro, sei lá, 3 discos, 3 álbuns de escrita. Eu falei, o que vem depois? O que vai acontecer? Porque esse momento vai passar, né? E lá atrás, na primeira entrevista, eu falei, Ponto Cego é um álbum fadado a se tornar datado. O que vem depois? Aí a gente trocando ideia, a música do Álvaro, a vida do Álvaro mudou, ele foi fazer outras coisas, tem filho agora, tem uma filha, uma filhinha. E caiu na minha mão via sob influência, né, a editora do Rodrigo Piá, o livro da autonomia literária chamado Realismo Capitalista, que é do Mark Fisher, né, que é um pensador, filósofo marxista inglês. E ele fala justamente sobre isso, sobre esses novos paradigmas do materialismo científico, assim, porque falar de saúde mental também agora é uma questão de classe. Falar de como foi a sua estrutura num lugar que era razoavelmente legal antes da destruição do neoliberalismo é necessário. Então a gente começou a pensar isso. E quando começamos a pensar isso, eu cheguei pra banda e falei, vou fazer um álbum de memória, galera. Vocês querem falar sobre a linha do trem, sobre a Moca, sobre isso, aquilo, porque a gente precisa ter um registro do que a gente viveu, mesmo vivendo num país de sul global, de terceiro mundo, que sempre teve uma estrutura cagada, mas que no processo dos últimos 40 anos de neoliberalismo ficou muito mais cagada para muitos lados, né? E aí a gente vem falar sobre essa nossa realidade de memória. É um registro de passado, contar pro teu... É uma historinha que você tá contando pra tua filha ou pro teu camarada mais novo que tá chegando na cena. Ó, vivi isso, era assim, acontecia tal coisa, tal. Mas daqui pra frente, a gente, entendendo isso, a gente vai pensar no porvir, que era o nome do álbum, O Devir. No Devir, que era o nome do álbum que eu gostaria que tivesse rolado. Aí os caras falam assim, o Devir não, que o Devir é irmão do Odair. Que é uma coisa também do Deleuze, do Guattari e tudo mais. Mas aí ficou o Labirinto da Memória e eu gosto. Eu acho tudo lindo. Você não ia gostar do Devir? Eu dei uma entrevista esses dias falando do Devir. E os caras, pô, genial! Eu falei, mas ele é irmão do Odair. É tipo o Odivan, né? Exato. Eu não tinha pensado que era irmão do Odair. Agora que você falou, eu não consigo dispensar. Exato, Eu comecei com um cara que é um cara super focado nessa coisa de filosofia alemã, que foi o Judes, né? Lá do Rio Grande do Sul. Ele é super focado em Nietzsche, Deleuze, Guattari. Ele falou, pô, esse álbum, se fosse o Devir, ia me conquistar. Eu falei, pois é, mas a galera de São Paulo ia comparar com o Odair. Porque a gente pensou muito, né, no nome do disco, qual vai ser e tal, e a gente pensava, cara, Devir, ninguém vai entender, tipo, as pessoas eu não sabia o que era Devir, eu tive que ir lá e pesquisar o que é, e de uma certa forma até às vezes é legal, porque a pessoa vai descobrir uma palavra nova, um conceito novo, só que assim, tem o lance ali pode virar uma piada, pode virar um negócio que a galera não entende, aí o Labirinto da Memória, por mais que seja um nome meio comprido, assim, até, mas soa bem. Clichê também, né? Labirinto da Memória é quase um clichê. O Devir seria uma coisa... Microfone, viu? O Devir é meio que afasia, ninguém sabia. Afasia, que você não sabe. Ninguém você sabia o que era. Que é maravilhoso você não saber o que é afasia. É quase que quase que um trocadilho ali, cara. Eu acho maravilhoso. Sim. Eu aprendi a palavra afasia por causa de vocês, que eu também não fazia ideia. Tinha a música do Titãs já, que era... O Pulso Ainda Pulsa, falava de afasia. Que ele falava de 800 doenças. Mas eu fiquei curioso agora com você citou uma parte de um processo que, para mim, de certo modo, é novidade. Você vem com um conceito e isso reflete tem que refletir sonoramente. Vamos fazer um disco sobre memória. Então, eu quero que seja melódico. Então, queria saber como é que Sei lá como se deu isso com vocês lá. O nome veio depois. O Labirinto da Memória veio quando você estava fazendo a música Labirinto da Memória, escrevendo ela. E assim, a gente já tinha o instrumental de várias coisas já bem encaminhado. É isso que eu ia perguntar. Então, se o Rodrigo fala assim, eu queria fazer um álbum sobre café. A música, as músicas, né, os instrumentais... também caberiam? É um conceito meio abstrato, né? O café, assim, sim, mas, sei lá, fazer umas músicas mais aceleradas, mais cafeinada. Mais cafeinado. Todas as músicas eu fiz cafeinado, obviamente, porque eu sou viciado em café. Somos dois. Mas,
O lance mesmo foi do melódico e ser sobre memórias. Quando ele falou que era sobre memórias, o conceito de ser sobre memórias veio bem no começo ali, né? Então foi aquela coisa de tentar trazer melodias mais melancólicas, assim, sabe? Que fosse mais pra essa onda. Pra mim, a música já entrou no meu top 5, assim, de músicas preferidas do Dead Fish, a Avenida Maruípe, cara. Pra mim é um... É, onde eu nasci. Cara, pra mim isso é uma... Eu não sei se... eu não sabia que era de onde você tinha nascido, mas eu escuto aquilo e falo, porra, futebol com os moleques na rua, que da hora, cara. Me dá um saudosismo, assim. Parece ser um registro individual, né? Parece ser uma coisa... Não, aquilo foi pensado pra falar, cara... 99% das pessoas viveram em bairros ali. Eu sou dos anos 70, né? Os meninos são dos anos 80, mas ainda existia aquela coisa do conceito de bairro, de ser uma criança num bairro que... Eu morava numa avenida, passava o busão, assim, passava o ônibus, passava caminhão levando tora de floresta. Naquela época ainda existia floresta no Espírito Santo. E... eu não tava querendo falar de mim ali, eu tava querendo dar um conceito bem amplo mesmo, assim. Eu lembro das discussões de eu entrar debaixo da cama, sair debaixo da cama, de ir pro sofá, de ligar, de falar com o Rick, de ir na casa do Rick e voltar e bater com a cabeça na parede. E a gente ir construindo isso. Parece, por isso que talvez o disco não bata de primeira. A onda não bata de primeira, assim, porque... eu acho que na primeira audição a pessoa vai achar que o cara tá falando dele mesmo ali. E não é sobre isso, sacou? Aí temos outro ponto, porque a banda de Vitória, o Igor, o Marco Antônio e o Rick de São Paulo. Não, ele é do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Dourados, Mato Grosso do Sul, interior do Mato Grosso do Sul. É quase paraguaio. Fica a 120 quilômetros do Paraguai ali, mais ou menos, onde eu... Mas você tá em São Paulo há quanto tempo? 24 anos agora. Então. É paulistano. É mais que você até. Um pouquinho mais. É praticamente paulistano. E o Dead Fish, de certo modo, é uma instituição do Espírito Santo, né? E agora você tem a paulistanou quase completamente o Dead Fish. Você vai falar de memórias, você vai falar das memórias deles, do Marco Antônio, daqui, do Rick, de São Paulo, dele, que está há 24 anos em São Paulo, mas é do Mato Grosso do Sul. Como é que é essa questão geográfica da banda? Rola muita piada, né? Hoje a galera gosta de fazer piada, principalmente com a minha origem, porque a gente... aquela coisa de falar de carioca e paulista, dentro da van existem, grosso modo, umas piadas engraçadas, assim. Falando da grosseria do capixaba, e eu falo às vezes da impessoalidade do paulista, e a gente conversa sobre o jeito que a banda é hoje nesse nível, assim. Às vezes até conversa sério sobre tudo isso, mas eu faço 20 anos de São Paulo dia 11 de abril agora, desse ano. Quando eu vim definitivamente, eu venho para São Paulo desde criança. E era um lugar que eu queria estar. O meu melhor amigo lá atrás, nos anos 80, o Roberto Lagares, falecido Roberto Lagares, que me ensinou tudo. A primeira vez que eu cheguei na Vila Filomena, na Zona Sul, ali perto da CUPC. Nosso sócio, né? O nosso sócio na Yazid, né, que depois se tornou Cucamonga. Então eu tenho uma conexão muito forte com a cidade de São Paulo, né? Desde muito novo eu andei de skate, eu vinha competir de skate aqui, na época que eu era amador, nos anos 80, competi contra o Chorão, então eu tinha uma conexão, mas eu nunca quis deixar a minha essência capixaba pra trás, assim. Os caras, esses dias eu dei uma entrevista pro João, lá pro podcast dele, e os caras, na sequência já falando assim, então, Rodrigo, fala direito, né, meu? Fala igual capixaba, né? Porque eu já peguei vários maneirismos os próprios caras de Vitória tisou de paulistano. Me chama de paulistano. Marcelinho, meu... Então, aí a gente esteve em Vila Velha agora semana passada, e os caras, os capixabas, eles têm Marcelo Botteri, por exemplo, sente um certo ciúme, assim, que, pô, ele tem um registro da banda inteira. Ele tinha 9 anos quando a banda surgiu, mas ele segue a banda até hoje. Então a gente entrou na van
E aí ele começou a encher o saco dos caras de São Paulo. Falou assim, você tá vendo isso aqui, ó? Ó que coisa linda isso aqui, tá vendo, ó? Ó. Nossa, mas, cara, São Paulo fede a peido, não sei o quê. Aí o Marco Antônio lá atrás, assim... aí ele falou assim, passou um gigante aqui, soltou um pum lá em São Paulo. Aí o Marco Antônio virou e falou assim, se lá em São Paulo passou o gigante, aqui ele sentou e fez cocô e deu uma cagada. E fica essa provocação, saca? E é divertido. E eu me sinto radicalmente um capixaba, assim, no meu comportamento, na forma com que eu cresci educacionalmente, méritos e deméritos. Mas eu também me sinto muito... Eu sou seu compadre, cara. Você é um paulistano raiz do centro da cidade. E eu me sinto muito prestigiado estando aqui. Aqui eu fui a primeira vez respeitado nas coisas que eu fazia. Aqui foi a primeira vez que, entrando no hangar 110, o cara falou, quer uma água? Quer comer alguma coisa? Nunca tinha sido respeitado nesse nível. E eu tenho muito amor por aqui, assim. Apesar de sentir muita raiva também. Daqui por motivos óbvios. Acho que todo paulistano tem esse sentimento. E é isso, e a gente tem essa discussão. Hoje é uma banda muito mais paulistana do que capixaba, mas eu acho que essencialmente tá na tosquice. O Marcelinho cruzando a Terceira Ponte, assim. Terceira Ponte é que liga Vila Velha a Vitória. Cruzando a Terceira Ponte, ele virou pra trás e falou assim, quem quiser aplaudir essa cidade linda, pode aplaudir. Daí ele mesmo começou a aplaudir. Então é engraçado. Tava tipo uma lua nascendo, assim. Tava lindo, né? Ali é bonito mesmo. E no Wikipédia, hoje o Dead Fish é uma banda capixaba ou não poderia... Porque a gente sempre relaciona, assim, o Engenheiros do Havaí, a banda de rock gaúcha... A melhor banda, né? Da melhor cidade, né? Cara, você falar mal do Engenheiros no Rio Grande do Sul é perigoso, cara. Os caras gostam muito lá. Mas eu pergunto porque hoje o Dead Fish, ele quebrou, acho que essa fronteira geográfica, assim. Não sei o que os meninos têm a dizer, mas eu ainda me sinto muito uma banda de hardcore eu acho capixaba. que, assim, no Wikipedia lá, vai ver a banda do Espírito Santo, né? Quando se fala do Dead Fish, se fala de uma banda do Espírito Santo. Eu acho que vai continuar sendo, por mais que estamos aqui e tal. E como é que é se adequar a tentar entender, assim, agora entrevistando, fazendo a minha... Rodrigo, Rick, como é se adequar a até uma ética, né, que a gente cresceu localmente, assim. É chato, não é? Como é que... Eu acho que tem uma coisa do humor, né, do capixaba lá, do jeito de capixaba. Quando eu entrei na banda ainda era o Aliande, né, e o Aliande é bem capixaba, né? Capixaba. Bem capixaba. Aí você vai se acostumando, né, velho? Você tem que se adaptar também. São Paulo tem muito disso, vem muita gente de fora. Você vê a quantidade de músico que vem morar aqui, né? É muita gente. Eles se adaptam, a gente se adapta e transforma num negócio único. Pra mim foi meio natural. Eu já sou do Mato Grosso do Sul, vim pra São Paulo, entrando numa banda capixaba, então eu sempre tô meio me achando nos lugares ali. Então não tive muita dificuldade. Já conheci o Rick do Sugar Cane, tocava com ele no Sugar Cane e tal. O Rodrigo, ele participou do segundo disco da minha banda em 2006, então eu já conhecia a galera ali, então acho que foi natural entender essa capixabice, assim, tal, da banda. A palavra é capixabice. E vocês já tinham passado pelo Capilé também, né? Que é o cara do paranaense que... Total. Então, na real, o Capilé é sumatogrossense, de certidão. Ele é nascido em Coxim, no Mato Grosso do Sul. O Capilé? Mas ele foi criado em Curitiba, então ele é curitibano, assim, mas você pegar no RG dele, tá lá, Coxim, Mato Grosso do Sul. Os caras são tudo paraguaio, na verdade. Tudo... tipo isso. O Dido NX também é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, então olha, tem os mato-grossenses no rolê aí, meio mato-grossense. Eu achava que a cena... Mato Grosso do Sul precisa acabar, pessoal. Vamos acabar com aquele Pantanal. Pior que estão tentando, né? Já estão tentando há um tempão, né? Eu queria só voltar a falar do álbum novo, cara, que assim, eu ia fazer uma pergunta, mas o Rick já se adiantou ali, quem fez as artes, porque pra mim, visualmente falando, assim, é brilhante, cara, essa arte do álbum novo. Eu tava até assistindo ontem pra gente conversar aqui, eu falei, deixa eu escutar eu queria ver no YouTube, porque eu escuto no Spotify, eu falei, deixa eu escutar no YouTube aqueles lyric videos que vocês fizeram. Aí eu fui pôr Avenida Maruípe no YouTube. Cara, eu nem prestei atenção, assim, na música, assim. Eu tava vendo a arte, assim,
bonita pra caralho, assim. Falei, cara, quem fez, de onde... E se vocês puderam, quem ajudou a fazer isso, porque eu achei, assim, magistral, cara. Quem fez foi o Wagner Laud, Vagninho, nosso camarada de 1000 anos. Capixaba? Não. Eu acho que ele é Paulistano paulistano, de né? Pirituba. É, Realidade é muito triste. ele já fez, ele fez a capa do Vitória, né? Já tinha feito a capa do Vitória, ele faz coisa com a gente, faz estampa de camiseta, faz pôster já há muito tempo. Ele é vizinho do Rodrigo. Ele é vizinho de cima, ele mora no apartamento de cima. De volta e meia, de noite eu... Ele mora em cima? Silêncio! Não sabia. Bate com a vassoura. Assim. Em cima, exatamente em cima da minha casa. É o cara que fez o Vitória também. Foi o cara que fez Vitória a capa também do Vitória, que ele era muito novinho, assim, e eu achava ele mega talentoso. Mas a ideia começou lá atrás no estúdio, quando a gente mostrou aquele artista equatoriano. Como era o nome dele mesmo? Ah, não lembro. E aí eu cheguei a trocar uma ideia, e eu e o Rick, a gente começou a trocar uma ideia de falar sobre... Eu fui jogando as coisas, esse álbum foi muito pré-pensado, assim, eu fui jogando as coisas, eu falei, eu quero que a arte tenha animais que foram extintos já quando os seres humanos estavam sobre o planeta Terra. Quero que tudo que apareça ali sejam bichos que não existem mais sobre o planeta. E aí a gente foi atrás desse cara e foi super complicado. E a gente bateu umas cabeças ali, né, com o cara do Equador. Puta, eu esqueci o nome dele, que é genial também, é um cara maneiro. E aí, num dado momento, a galera foi trocando ideia e, pô, Vagninho, né? Vamos sentar e trocar uma ideia. Aí ficou eu, Wagner, Laud e o Rick conversando o quê? Com um mês, 20 dias... Não lembro, assim, sobre a arte. Foi, aí ele começou a mandar uns esboços lá, a gente foi achando, né, o caminho que a gente queria, lance de cor, de essas coisas também. E aí... E ele foi dando a ideia dele do disco, né, que a gente entregou o disco, o álbum na mão dele. O álbum ficou pronto 8 meses antes, 7 meses antes de ser lançado. Foi gravado em maio, né? Foi gravado em maio, só que daí a gente já planejava lançar agora em janeiro, então a gente deixou pra mixar e masterizar um pouquinho depois, né? Mas ele começou a fazer em setembro, eu acho, a arte. E eu lembro que eu subia, eu ia na casa dele, era muito louco isso. Eu falava, e aí, tá, vou levar um café aí. Aí ia lá, via alguma coisa, surgiu a ideia do Mamute, tinha ideia do Dodó, tinha ideia de misturar, né, o ave com mamífero, com não sei o quê. E quando eu vi a primeira vez a capa 98% pronta, me remeteu a Tábua de Esmeraldas do Jorge Ben. E aquele disco que tinha no AP da DEC, quando a gente tava gravando, que é de um cara que você curte, que tem um gorila. Como é o nome? Ah, o do Pedro Santos, Pedro Sorongo, o disco Krishnanda chama. Exato. Porque a hora que vocês lançaram a primeira música, que acho que foi Dentes Amarelos, né? Eu olhei lá, a arte, assim, falei, porra, que da hora. Tomara que não seja só do Dentes Amarelos, tomara que tenha artes pra todas as músicas. Pô, aí eu falei, pô, se tiver isso ia ser legal pra caralho. Aí vocês soltaram a segunda, eu falei, porra, daí eles fizeram exatamente o que eu pensei, cara, que da hora. E ali já me pegou, assim, a arte do negócio, a gente come com os olhos, né, cara? Eu olhei ali e falei, putz, isso aqui já é muito louco, cara. Achei sacada de mestre, assim, a arte do cara. Não, genial. Genial mesmo, genial. E aí, falando de identidade visual, queria trazer pra parte mais moderna, né, do podcast, que a gente não falou nem Instagram, cara. Falhei aqui, hein, galera. Assim, segue a gente no Instagram. Terra Entreter, com o Camonga Insta, eu falando comigo ali na TV. Com o Camonga Insta, o Dead Fish, segue todo mundo. Mas falando disso, eu tava até comentando com a Esther, uns dias atrás, que eu achei... É meio simples, é meio moderninho e tal, mas eu achei do caralho aquele negócio dos duelos das músicas no Instagram, cara. O Rodrigo já passou o microfone. Eu queria saber de quem foi a ideia e de quem... Acho que não ganhou ainda, né? Não saiu a final. Quando que... talvez saia antes desse programa, então esquece. Só de quem foi a ideia. Foi da Esther. Esther, Foi legal pra caramba aquilo. Isso cara. É pra engajar? Como é que é? Me explica aqui. Então, porque eu tive uma questão com singles, eu ficava me coçando, assim, single, vai sair tudo em streaming, eu quero trampo agora. E o André virava, isso é parte do trabalho, cara. Você, por favor, fique calmo.
vai sair o trabalho. Eu falei, mas cara, vai bater a onda do meu disco, que horas? Ele, fique tranquilo. Porque o disco já estava gravado há muito tempo atrás, né? Então rolou uma ansiedade para lançar logo. Só que, assim, estrategicamente a gente achou que seria melhor lançar ele no começo do ano, para não lançar, sei lá, em setembro e ser um disco já do ano passado, sabe? Para conseguir trabalhar melhor em 2024. Aí rolou uma ansiedade. Eu tô feliz que seja um álbum de 2024. Agora definitivamente faz sentido. Eu acho legal. Acho melhor do que... Porque agora, no começo do ano, eu já ia falar o álbum que vocês lançaram ano passado. E remete a uma... Sim. Também memória, também, poderia ser, Sei lá, cara, tô tendo um... Dá um jeito, né? Faz um marketing de algum jeito. Né? Exato. E aí, assim, a gente tava conversando, né? E a Esté me falou uma coisa que eu achei legal, não sei quem de vocês que falou sobre isso, sobre esses duelos das músicas. Tipo, quando você tem uma preferida, cara, você vai votar nela independentemente da outra. Então, tipo, tanto faz qual é a outra música. Eu fiquei pensando nisso e falei, é verdade, porque quando eu fui votando nos duelos lá, eu falei, pra mim foi Avenida Maruípe até o final e que se dane as outras, assim, cara. Mas eu achei legal o conceito de engajamento que vocês fizeram no Instagram. Esperava ver o vídeo do Rodrigo ali falando, vota na sua preferida. Achei que você ia fazer isso, Rodrigo. Não. E estamos em vias aí de terminar, mas eu queria saber vocês fizeram uma turnê ano passado, né, na Europa, tudo praticamente sold out, ou praticamente não, tudo foi sold out, Rodrigo? Metade, né? Metade. E se vocês, assim, o público da Europa, como é que recebeu vocês? E o que se o povo lá de fora pode esperar alguma coisa também pra esse ano, né? Então, na real, a tour foi pra gente, superou as expectativas, assim, a gente foi meio, sabe o que vai esperar, fazia muitos anos que o Dead Fish não ia, mas, foi sucesso, na real. Fizemos 15 datas, sei lá, 7, 8 sold outs, assim. Então, pra gente foi do caralho. E esse lance do público, a maioria era brasileiro. Na Alemanha, ali rolou bastante alemão acompanhando a banda, assim. Ali, sei lá, uns 30% do público era alemão. Na Inglaterra também, como a gente fez 7 cidades, ali a gente fez um circuito de pub bem... underground, ali rolou muito inglês também, então foi legal, assim, tocar pra essas pessoas e depois os caras virem falar com a gente, trocar uma ideia, eu falei, então foi surpreendente pra gente, assim, essa receptividade e acho que a gente vai voltar com certeza. Os caras xingaram em inglês lá, vocês, ou não? Cara, não lembro. Não, ainda bem, não rolou o clichê. Aquele clichê, não rolou. Não quero falar. Mas foi muito interessante porque era uma coisa que a gente tinha como investimento, assim. Eu lembro de falar, cara, vou lá, vou botar a cara, eu quero fazer isso, fiz 50 anos. Falei pros caras numa reunião uma vez e do nada a gente achar parceiros muito fortes, assim, gente muito como a Chris Dombeck na Irlanda, como as duas meninas, a Ioná e a Lola, em Berlim. Mesmo a gente tocando no Soul 36, assim, que é uma casa super tradicional, quem promoveu o show foram duas conhecidas nossas daqui. Então a gente teve uma parceria grande pra caramba, assim. Foi muito interessante, cara, ter tido a oportunidade de ir pra Grã-Bretanha e tocar em pubs, assim. Eu lembro do Up the Table, em Oldham, na região de Manchester, assim, sacou? A gente fez essa turnê porque fomos convidados pelo Rebellion, que é um festival super tradicional em Blackpool, no noroeste da Inglaterra. Esse foi a primeira faísca, assim. E dali eu fui tentando marcar shows, fui buscando parceiros, assim. E eu lembro que o próprio show do Rebellion não foi tão legal, assim. Na verdade, foi o pior show da turnê. A gente precisa voltar lá pra se redimir, inclusive. E chegar na região de Manchester, no norte de Manchester, eu nunca imaginei que fosse pisar na Grã-Bretanha, nunca imaginei que fosse pisar em Manchester. E ter bandas locais, de molecada local, assim. E era verão, tava um tempo de merda, assim, um tempo chuvoso, frio. E era um pub com um cara, acho que era o Daniel, o nome do pub. Era um clássico pub, assim. E eu lembro da gente tocando, a gente falou, o inglês ele é um pouco... né, ele tem a cultura dele, o rock é muito específico dele. Cara, eu falar em português, assim, metade do público tinha brasileiros, mas tinha muito inglês.
E da gente tá tocando num pub em cima de um degrauzinho, assim, de eu falar, cara, eu tô explodindo, eu tô rompendo a bolha, sacou? Dos moleques das bandas, depois os ingleses todos vindo falar, pô, vocês cantam em português, pô, que legal, que bom que vocês estão aqui. Aqui em Oldham nunca veio uma banda, blá, 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 blá. Enfim. Uma curiosidade de público, aliás, você falou disso daí. Tem como característico o Dead Fish ter um público muito fiel, muito engajado, meio time de futebol. E já tem 32 anos a banda. Eu tenho uma confusão sobre público atual, que a gente vê agora as bandas emo voltando para shows em estádio, tem essa coisa saudosista. O público do Dead Fish, nesse período, e até vocês podem falar dos últimos anos, ele vai crescendo, abrangendo pessoas novas, ele vai se renovando. O que vocês veem como característica? Eu acho que renova, tem renovado bem. Às vezes você vê, tipo, pai com filho no show. Inacreditavelmente renova muito. Eu lembro a gente fez agora o lançamento no Tendal da Lapa, né, do disco, e a primeira vez que a gente tocou lá, eu lembro de, ter adorado, assim, que eu lembro de uma cena, que era um moleque, assim, devia ter uns 12 anos, assim, e um cara japonês, cabelo branco, meio careca, os dois estavam uma hora, assim, eu falei, pô, da hora, né, tipo, várias gerações diferentes ali, e eu acho que renova, cara, renova, assim. Esse show tinha muita molecada, né? Tipo, molecada que eu digo, 20 anos, assim, né? Jovens, tinha até criança menos. com fone de ouvido. Inclusive, queria pedir que, se você for levar teu filho no show, por favor, leve com fones de ouvido. Um protetor auricular. É importante e eu fico um pouco agoniado quando eu vejo crianças sem fone de ouvido no Dead Fish. Mas é isso, o show do Tendal da Lapa foi um show para a família, né? Show para a família. A gente precisa dar uma encerrada no tempo, mas assim, eu queria falar isso que você falou, Rick, assim, cara, eu tenho meu filho tem 3 anos e meio, né? E ele tá aprendendo ali, ele ainda gosta das musiquinhas de criança, eu tô tentando colocar uma outra coisa. E esses dias eu tava com aquela blusa da Cucamonga vermelha do Dead Fish, e aí meu filho olhou e falou, o que é isso aí nas suas costas? Aí eu falei, o Dead Fish. Eu gosto de Dead Fish. 3 anos e meio. Aí eu falei, pera aí! Deixa eu filmar. E aí ele não falou mais, aí ele desencanou. E então eu acho que essa pegada, eu fui num outro show de uma outra banda de hardcore gringa, e ele falou isso, assim, ele viu muita criançada ali na plateia, e ele falou exatamente isso, o guitarrista da banda falou, cara, eu agradeço demais vocês estarem trazendo seus filhos aqui, porque são essas renovações que a gente precisa pra continuar existindo, cara. Isso é a motivação que a gente tem. Então, cara, eu vou levar meu filho, vou continuar, e eu acho que o Dead Fish, se meu filho não gostar, pelo menos eu coloquei ele ali, acho que faz parte da minha cultura de casa. Meu pai fez isso com o Yes. Meu pai me enfiou no Supertramp, assim, ainda bem que eu não segui essa linha, cara, porque eu não gosto. Mas assim, cara, eu vou tentar, e se meu filho não gostar, tá tudo bem, cara. A gente faz parte, o Rodrigo comentou que você tá com um filho também, parabéns. É papai novo. Recém-papai. Valeu, obrigado, 46 dias mais ou menos, 7. Eita! Super novinho ainda. Ainda você não ainda vai dar... Ian, né? Ian, vai dar muito trabalho ainda. Vai, não, tá dando já. Vim cansado sem dormir pra cá. Eu queria falar um pouco sobre esse lance de renovação, assim, porque se a gente tava falando sobre essa coisa nostálgica e saudosista de reciclagem, de voltar, eu tenho meio horror a isso, assim. Você acha, cara? Eu não sou muito fã disso. Eu acho legal que as bandas estejam lá, lotando estádios, fazendo público, mas eu acho que não consigo explicar a renovação da banda, mas eu consigo explicar dizendo, eu nunca quis me tornar um totem de mim mesmo, assim, nunca quis viver de passado. Tudo bem, fiz um álbum agora chamado Labirinto da Memória, mas é uma coisa do tipo, eu não quero falar só para um recorte geracional, assim, eu acho que isso é... Limitador? Não, é muito limitador, sabe? Você vai acabar se fechando num lugar só. Eu não consigo explicar as renovações de público do Dead Fish. Eu vi mais de 4 gerações passarem pela minha frente ali. Eu tenho 50, tem gente de 50 anos que ouviu minha banda. E hoje, a Nina me mandou um vídeo do amigo dela de 15 anos tocando a música nova do Dead Fish. O riff de Dentes Amarelos lá do Rick. E eu fico muito feliz de que nós inexplicavelmente consigamos seguir, entendeu?
não ficar voltando lá atrás numa nostalgia que eu acho que em algum nível é complicado. Quer fazer o encerramento, Rodrigo, da sua entrevista com a sua banda? É óbvio que sim. Por favor, Óbvio que cara, sim. por favor. Rapaz, muito obrigado. Obrigado você. Obrigado você. Obrigado você. Esse foi o Sem Ensaio, talvez o Sem Ensaio mais importante, mais relevante dessa temporada, por enquanto, com os meus parceiros de Dead Fish, com a minha auto-entrevista de mim para comigo mesmo. Nos siga nas redes, @DeadFishOficial. Nos siga Sem Ensaio, Não, Terra dá só o do Entreter. Dead Fish, dá só o Dead Fish, a gente faz o sério, nosso. tá bom. A gente faz o Muito nosso. obrigado e até breve. Terra Entreter segue a gente. Cucamonga Insta. Algum recado, Luiz? Não, já deram 700, mais um. Valeu, gente. Obrigado a todos Valeu. aqui, cara.